A janela de transferências está aberta e essa é a hora perfeita para os clubes brasileiros irem ao mercado com inteligência. E sabe de onde podem sair boas oportunidades? Da Copa do Mundo de Clubes, que acabou recentemente, mas deixou alguns nomes interessantes no radar. A gente fez uma análise de dados levando em consideração o conceito Moneyball, sem olhar para status, só para o desempenho em campo. E montamos uma lista com 10 jogadores bons e baratos, todos avaliados em até 35 milhões de reais. Então já se prepara, porque a lista vai do mais barato até o mais caro, e tem nome aqui que chegaria fácil para ser titular em muito time aqui no Brasil. Nathan Ordaz é mais uma promessa do que um jogador pronto, mas vem se destacando e evoluindo bem no Los Angeles FC. Infelizmente, o ponta-direita de 21 anos, nascido em El Salvador, se machucou logo na estreia do Mundial de Clubes contra o Chelsea e ficou fora do restante da competição. Com 7 gols e 3 assistências em 25 jogos, Nathan é o vice-artilheiro do Los Angeles na MLS e na temporada, e já caiu nas graças da torcida. Ele não é aquele ponta habilidoso, driblador, mas sim um finalizador nato, com ótimo senso de posicionamento e inteligência para atacar os espaços nas costas da defesa. Além disso, tem personalidade. Ele não se esconde nos jogos grandes e foi decisivo no clássico contra o LA Galaxy e também no duelo contra o Inter Miami de Messi. Não é à toa que chegou a jogar várias vezes como centroavante e até colocou o Giroud no banco. Nas suas primeiras convocações pela seleção de El Salvador, já deu 2 assistências e ajudou a sua seleção a chegar à fase final das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. No Los Angeles, desde 2021, Nathan está avaliado em menos de 6 milhões de reais. O lateral esquerdo argentino Facundo Zabala, de 26 anos, disputou o Mundial de Clubes pelo Al Ain dos Emirados Árabes Unidos, sendo titular nos 3 jogos da equipe. A passagem por lá foi curta, ele foi emprestado apenas para a competição, mas já está de volta ao seu clube de origem, o Olímpia do Paraguai. Zabala se destaca tanto no ataque quanto na defesa. Ofensivamente, soma 6 participações diretas em gols, um gol marcado e 5 assistências. Em 29 jogos pelo Olímpia neste ano, distribuiu 44 passes decisivos, uma média de 1,5 por partida. Na defesa, os números também chamam atenção. Foram 62 desarmes em 29 jogos, ou seja, cerca de 2 por partida. Durante a fase de grupos da Libertadores, foi o argentino com mais assistências e liderou o Olímpia no número de desarmes. Na carreira, Zabala também passou pelo Apoel do Chipre e teve uma breve experiência pelo Venezia da Itália. Com um valor de mercado abaixo dos 10 milhões de reais, ele surge como uma opção viável e bastante interessante. É um jogador que se entrega em campo e, sinceramente, ele é melhor que muitos laterais esquerdos que vemos por aqui. Único representante do Japão no Mundial, o Urawa Reds não poupou esforços para trazer Matheus Sávio para defender o time na competição. O ponta e meia esquerdo brasileiro até conseguiu bons números pelo lanterninha do Grupo E. A verdade é que Matheus teve um papel muito mais defensivo no Super Mundial, situação diferente da que ele joga no Japão. Em 21 jogos do campeonato japonês, o setor em que Sávio brilha é na criação, com 4 assistências e 41 passes decisivos, uma média de quase 2 por partida, além de outras 9 grandes chances criadas. É o crânio do Urawa Reds. Matheus também marcou 2 gols e é o jogador do Urawa com mais dribles certos. Quando volta para marcar, também tem bons números, principalmente em bolas roubadas. Em 2024, o brasileiro terminou na seleção da temporada, mesmo atuando pelo Kashima Reysol, que quase foi rebaixado. Isso só prova que ele não é qualquer coisa. Matheus Sávio foi revelado pelo Flamengo, ganhou a Copinha São Paulo e um campeonato carioca pelo Rubro Negro, e ainda teve passagens por empréstimo ao Estoril Praia de Portugal e CSA. Atualmente, está avaliado em menos de 10 milhões de reais. Sabe aquele típico camisa 10, baixinho e muito bom de bola? Esse é o Matias Palacios. O argentino de 23 anos passou meio despercebido na Copa do Mundo de Clubes, já que o Al Ain caiu num grupo bem complicado. Mesmo assim, mandou 6 passes decisivos e ainda deu assistência que garantiu a única vitória do time no torneio. Na temporada 24-25, disputou 39 partidas, marcou 4 gols e deu 5 assistências. É aquele cara que dá ritmo ao meio-campo e ataque do Al Ain. Com sua qualidade no passe, vive municiado
municiando os atacantes. E apesar de ser canhoto, 3 dos seus 4 gols marcados no ano foram com a perna direita. Nos Emirados Árabes, já passou dos 100 jogos com a camisa do clube e foi peça importantíssima na conquista da Liga dos Campeões da Ásia de 2023-2024. Palácios renovou recentemente até 2029, mas quem sabe uma boa proposta para voltar ao futebol sul-americano não faça repensar. Avaliado em 11,8 milhões de reais, ele pode ser uma opção mais promissora do que muitos gringos veteranos que pintam por aqui. Logo em sua primeira competição pelo Red Bull Salzburg, jogaram o jovem volante Soumaila Diabaté, de apenas 20 anos, direto na fogueira. E como todo bom jogador promissor, ele agarrou a oportunidade e mostrou que tem talento. Em 3 partidas disputadas, 2 como titular e jogando os 90 minutos contra o Real Madrid, Diabaté registrou 4 desarmes e 6 interceptações. Na temporada 2024-2025, foi emprestado ao Blauen Weinslins e se destacou. O volante malinês teve média de 2 desarmes e quase 2 interceptações por jogo. Só no campeonato austríaco, foi o 4º jogador com mais interceptações e o 2º da equipe que mais desarmou os adversários. Avaliado em menos de 13 milhões de reais, Soumaila Diabaté é aquele tanque de guerra no meio de campo. Forte na marcação, mas ainda um jogador em formação. Tem tudo para ganhar mais espaço e ser uma boa opção para o Salzburg na próxima temporada. Com 1,68 m de altura, ele tem o mesmo porte físico do volante Kanté e o seu estilo de jogo defensivo até que lembra bastante o do francês no início de carreira. Diabaté é jovem, tem potencial e vale a pena ficar de olho. Antes de revelar os últimos 5 nomes dessa lista, deixa eu te lembrar de uma coisa importante. A Toca é a casa do Moneyball no Brasil. Se você curte futebol com análise, números e aquele olhar diferente do comum, então você tá no lugar certo. Também quero saber se você está curtindo minha participação por aqui e já dá aquela moral. Deixa o like, hypa o vídeo, se inscreve no canal e comenta aí embaixo quais desses nomes você queria ver no seu time. O chileno Marcelo Allende é um dos sul-americanos que se destacam no Mamelodi Sundowns, time sul-africano que surpreendeu o mundo por sua qualidade na Copa do Mundo de Clubes. Aquele típico volante moderno, Allende atua como um meio-campista mais recuado e foi peça-chave nos jogos em que o time passou ileso defensivamente, como contra o Fluminense e o Ulsan da Coreia do Sul. Em 39 jogos na temporada, tem boas médias de desarmes por partida e é extremamente difícil de ser batido no mano a mano. Precisou de 2 jogos em média para ser driblado apenas uma única vez. Seu aproveitamento de passes no campo de ataque também chama a atenção. Quase não erra passes curtos ou bobos que complicam a defesa. Além disso, sabe quebrar linhas e chega com qualidade na área. No Mamelodi desde 2022, ele foi revelado pelo Deportes Santa Cruz do Chile e teve passagens por Necaxa do México, Magallanes do Chile e Montevideo Torque do Uruguai. Então, se o seu time está precisando daquele motorzinho no meio de campo, Allende está avaliado por menos de 15 milhões de reais. Com tantos nomes conhecidos na MLS, alguns jogadores acabam passando longe dos holofotes e Timothy Tillman é um desses casos. O meio-campista de 26 anos do Los Angeles FC é o verdadeiro pilar do meio-campo da equipe e o único que manteve boa regularidade nas 3 partidas do clube no Super Mundial. Tillman atua pelo lado direito como um meio-campista mais defensivo e é o típico jogador que topa fazer o trabalho sujo, marcação forte, pressão constante e presença física. Uma de suas principais qualidades é o desempenho nos duelos. Ele vence cerca de 57% das disputas de bola pelo chão, em média por jogo. Ele também tem muita contribuição na armação, em média, cria quase um passe decisivo por jogo. Atualmente, ele tem uma função mais defensiva, mas em outras temporadas que jogou mais livre para pisar na área, cravou 5 gols em 2023 e 6 em 2024. Tillman é naturalizado norte-americano, mas nasceu na Alemanha e começou a sua carreira no Bayern de Munique. Também teve outras passagens por equipes alemãs, como Nuremberg e Greuther Fürth. O jogador do Los Angeles FC está avaliado em torno de 16 milhões de reais e pode ser uma oportunidade de mercado.
Lucas Ribeiro merece muito mais reconhecimento na imprensa brasileira. Foi o craque do Mamelodi Sundowns na Copa do Mundo de Clubes, marcando aquele golaço contra o Borussia Dortmund e dando uma assistência decisiva na vitória sobre o Ulsan. Canhotinho, camisa 10, ele atua tanto como meio ofensivo quanto aberto pela ponta direita. Na temporada, foram 42 jogos, 18 gols e 11 assistências, números impressionantes que refletem o seu protagonismo. O que mais chama atenção é a sua capacidade de criar chances com visão de jogo e drible afiado. Em média, Lucas emplaca 2 passes decisivos e 2 dribles certos por jogo. No Campeonato Sul-Africano de 2024-2025, Lucas foi o artilheiro, o vice-líder em assistências e, claro, sem dúvida nenhuma, o craque da competição. Formado nas categorias de base do Motoclube e do Pinheiro, 2 equipes do Maranhão, ele nunca jogou profissionalmente no Brasil. Passou pela França e depois pelo futebol belga antes de brilhar no Mamelodi. Aos 26 anos e avaliado em um pouco mais de 16 milhões de reais, Lucas Ribeiro seria um baita reforço para vários times no Brasileirão, especialmente para quem procura um meia decisivo em excelente fase. Com tantos africanos que já passaram pelo futebol brasileiro, Eman Ashur pode até parecer um nome aleatório, mas a verdade é que ele agregaria e muito a qualquer time. O meia-atacante egípcio de 27 anos teve pouca chance de mostrar seu futebol no Mundial, já que sofreu uma lesão na clavícula logo aos 14 minutos na estreia contra o Inter Miami. Mesmo assim, chegou à Copa do Mundo de Clubes como artilheiro do Al-Ahly, com 19 gols em 37 jogos. E não é só a finalização que ele se destaca. Com 9 assistências e uma média de mais de 1 passe decisivo por partida, Ashur é muito efetivo na zona de criação. Ele atua bem próximo do ataque, mas tem versatilidade. Em temporadas anteriores, jogava mais recuado e contribuía também na construção e na recomposição defensiva da equipe. Em 2023, teve sua primeira chance na Europa ao ser contratado pelo tradicional Midtjylland, da Dinamarca. No entanto, não conseguiu se adaptar ao país e pediu para voltar ao Egito. Ainda assim, deixou sua marca com 2 gols em 7 jogos pelo clube dinamarquês. Avaliado em torno de 26 milhões de reais, Eman Ashur pode se dar muito melhor no futebol brasileiro, tanto pelo estilo de jogo mais técnico, quanto, claro, pelo clima, que é bem mais amigável do que o futebol dinamarquês. Esse aqui o investimento é um pouco mais caro, mas vai valer muito a pena. Vestindo a camisa do Pachuca, Elias Montiel marcou 1 gol no Mundial contra o Real Madrid, além de uma média de 1 chute a gol por jogo, 3 passes decisivos por partida e 5 desarmes. Jogou demais. Se pegar toda a temporada dele, esse volante de apenas 19 anos tá jogando o fino. No ataque, 3 gols, 2 assistências e ainda uma média de 2 passes decisivos por jogo, um número muito acima da média para os jogadores da sua posição. A sua habilidade na distribuição de viradas de jogo e lançamentos para o ataque também chamam a atenção. E na defesa, ele entrega demais. Montiel é muito constante defensivamente. Juntando o torneio Apertura e Clausura do Campeonato Mexicano da temporada 2024-25, o volante conseguiu 81 desarmes em 30 partidas, sendo o segundo jogador do Pachuca com mais desarmes, e olha que ele ficou de fora de 7 jogos da temporada. Montiel também se destaca pelo seu posicionamento e nos duelos de 1 contra 1 no chão. É uma parede no meio de campo do Pachuca e raramente é punido, só tomou 3 amarelos em 37 jogos. Recentemente, ele conquistou o campeonato Sub-20 da CONCACAF com a seleção mexicana, sendo titular durante toda a campanha. A verdade é que é questão de tempo para esse moleque ir para a Europa, então agora é hora de algum time brasileiro tentar a contratação dele e valorizar o seu passe. Elias Montiel está avaliado em 32 milhões e 800 mil reais. O valor é alto, mas que com certeza valeria a pena, tanto pelo seu futebol jogado, quanto depois em uma venda futura.